Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe gloriosamente, que Deus abençoe poderosamente, que Deus abençoe com toda a sorte de bênçãos a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã que está comigo aqui todos os dias. É um prazer muito grande, tá? Vocês virem comigo compartilhar o pão. Eu vejo os comentários, eu gosto de participar com vocês. Quero agradecer profunda gratidão por todos os comentários, por tudo o que vocês têm passado aí, né? A gente sabe que às vezes a vida não é fácil, às vezes ela bate com força, não é verdade? Mas mesmo assim, vocês estão aqui diariamente se alimentando da palavra, assim como eu, comentando, curtindo e compartilhando. O Senhor tem dado crescimento à família e profunda gratidão por cada irmão que nos ajuda nessa empreitada, que ora por nós também. Orem pelo irmão Alisson. O irmão Alisson ora por vocês, tá? Ajude o irmão Alisson em oração, interceda, tá? Às vezes pesa assim. Vamos lá? Olha, o texto hoje, vamos lá para a nossa breve conversa, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, né? Vamos para aquilo que importa, a palavra. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, 2 versículos apenas, quero ler com vocês, Atos 12, versículo 24 e 25, que diz assim: Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar, e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram, levando consigo João Marcos. Glória a Deus. Eu gosto de contextualizar e vou continuar dessa forma, meus irmãos, porque eu creio que sempre quando Deus traz uma mensagem do livro de Atos, é para nos mostrar algo sobre o momento de transição, porque o livro de Atos de fato é isso, a transição da salvação de Jesus Cristo, uma ponte de Jesus Cristo até nós por meio de homens como esses que eu estou relatando aqui, João Marcos, Barnabé, Saulo, entre outros, Pedro, Estevão, o sangue dos mártires, a semente da igreja. E eles passaram por enorme dificuldade, mas obtinham sucesso em todas as missões. E aqui é o sucesso de mais uma missão que eles estão enfrentando. Isso não quer dizer que não terá oposição. E pensando nisso, eu quero fazer justamente as aplicações pertinentes a esse texto. Porque começa falando assim, ó, enquanto isso o quê? Irmãos, Pedro tinha acabado de ser preso. Tem uma poderosa libertação de um resgate, de um anjo, porque Herodes, que era Herodes Agripa I naquele momento, que estava governando ali, ele se opôs fortemente junto com os líderes judeus, até mandando decapitar Tiago. Era isso, irmão, que eles enfrentavam. Cabeça para um lado, corpo por outro. Corpos arrastados pelo chão aos montes, se entregavam na arena aos leões, mas eles enfrentavam a arena corajosamente, irmãos, por amor a Cristo, por amor à alma. Se lançavam na prisão, se entregavam à morte, por amor ao Mestre, por amor a almas, por amor a Cristo. Isso não sei se contagia vocês, irmãos, mas me contagia muito, sabe, a seguir firme na missão. Quando eu leio, enquanto isso o quê? Agripa se levantou e prendeu a Pedro. E o que aconteceu? O anjo operou uma poderosa libertação devido a um clamor da igreja. A igreja clamava do lado de fora. Então Herodes ficou muito irado com isso tudo, irmão, ficou muito chateado. E nisso veio uma visita de um povo de Tiro e Sidom, e nós sabemos que Deus, ele espera encher a sua taça de ira para aplicar a justiça dele. Então, o que aconteceu? Herodes se exaltou, colocou uma roupa, Flávio José vai dizer que ele colocou uma roupa muito brilhosa e ele se sentia que era o próprio Deus, a própria glória. A palavra vai falar ali no versículo 22, no versículo 23, assim, ó, no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Na mesma hora, irmãos, se colocou numa frente, numa pompa muito grande, e aqueles homens gritavam, não é a voz de um homem, é a voz de Deus. E ele não ofereceu a glória a Deus, se tratou como um Deus, e por isso Deus o feriu. Então, enquanto isso, meu irmão, enquanto isso tudo, Deus está trabalhando também contra os seus inimigos. O inferno se levanta para parar a obra, irmão, se levantou para parar.
Mas Deus está trabalhando. Para quê? Para que nós venhamos a ter sucesso naquilo que nós fazemos. A ação contra o inimigo não é nossa, é de Deus. Foi um anjo do Senhor que feriu ele. O inferno se levanta, meu irmão, para parar a obra, mas nós continuamos firmes na missão. Nós aprendemos com quem? Com o Mestre. Em João 10,39 fala assim, ó, outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Por que outra vez? Não tentaram prender Jesus uma vez, irmão. Então o inferno, meu irmão, minha irmã, não vai se levantar uma vez só. Não, não. Eu estou pregando aqui para uma pessoa que se levantou, se disse sim para o chamado, mas começou a receber ataque de todas as direções. Eu estou pregando aqui para uma pessoa que está pensando que está vivendo um ciclo repetitivo, e o inferno quer que você pense isso. Não, já não é mais repetitivo. Agora o que você está vivendo é uma tentativa de parar aquilo que Deus começou em tua vida. E eu quero te dizer que você não vai parar, não vai parar. Mas ele se livrou das mãos deles. Deus vai te dar livramento. O inimigo arma ciladas, mas Cristo desfaz as ciladas, não vão te parar. Tudo que o inimigo quer é que você negue a sua cruz. Não negue, continue. Tem vitória no final. Olha, a palavra diz, a palavra de Deus continuava a se espalhar, aqui no versículo 24. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? É bem simples. E eu creio. Eu creio no profundo do meu coração que essa mensagem trará muita esperança para alguém aqui. Não tem como invalidar algo que Deus quer fazer. É da vontade de Deus que a palavra se espalhasse. É da vontade de Deus que essa obra, isso que Ele colocou no seu coração, se conclua. É da vontade de Deus. O seu sonho não é só seu. Deus opera em nós o querer e o realizar. Não é só seu. Tem um Todo-Poderoso no mais alto céu que manda e comanda tudo e todos. O inferno não pode parar e não tem como ele invalidar. Não tem como invalidar algo que Deus quer fazer. Não tem como anular. Não tem como ser anulado. Isaías 43, versículo 13 vai nos dizer que antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, antes de que qualquer coisa existisse, irmão, ele já era. Ele já estava lá. Por isso que eu falo que Deus não existe. Antes de tudo e de todos, ele estava lá. Ele é a origem de tudo e de todos. Antes que houvesse dia, antes que houvesse noite, antes que houvesse qualquer coisa, ele estava lá. Eu sou. Eu amo essa expressão, que é a mesma expressão que ele usa com Moisés em Êxodo 13, 14. O que quer dizer o eu sou? É o Yard Yavé, que é uma sopinha de letras, que é o nome de Deus, Yavé, na tradução da palavra, que significa eu sou, mas que quando nós vamos olhar diretamente para a etimologia da palavra, ele fala, significa mais ou menos, eu serei o que você precisa que eu seja. Ele é a luz para quem está na escuridão, ele é o caminho para quem está perdido, ele é a ressurreição para quem anda em morte, ele é a vida para quem se encontra no vale de sombra de morte, ele é o pão para quem está com fome, ele é a água que dá alívio para o sedento que atravessa o deserto. Então ele é tudo que você precisa, meu irmão, ele é, minha irmã, tudo que você precisa. E ele vai dizer, eu sou. E não há quem possa escapar da minha mão. Agindo Deus, quem impedirá? E eu quero te perguntar, meu irmão, quem pode impedir alguém assim de agir? Então não tem como invalidar algo que Deus começou na sua vida, que é querer dele, que é um sonho dele, que ele sonhou junto com você e na verdade foi ele que plantou dentro do seu coração. Então a palavra se espalhava, não tinham como impedir, não tinham como fazer nada. E aí, o que acontece? Olha, quero partir para a terceira parte, porque fala assim, ó. E havia muitos novos convertidos. O que os novos convertidos representam aqui? Irmão, irmã, eu quero te dizer, acalma o teu coração. Não é preciso mais chorar. Eu quero repetir isso.
Acalma o teu coração, não é preciso mais chorar. Será evidenciado. Os novos convertidos eram a evidência de que estava crescendo. Era aquilo que os outros conseguiam enxergar. Então será evidenciado tudo que Deus está fazendo na sua vida. Primeiro é no secreto, irmão. Primeiro, sabe, ali quietinho, é a oração, é as lágrimas que caem, a vontade de parar, muitas vezes falando com o Senhor sem entender. E Deus é assim, Ele age nos bastidores, irmão, para te mostrar o amor dele em público. Eu gosto de um texto e eu vou ler aqui 5 versículos e fazer algumas pontuações necessárias que eu creio que sejam justamente para completar e enriquecer isso que eu estou falando para você, que será evidenciado, meu irmão, minha irmã. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Eu gosto dessa expressão que Pedro trata, porque a esperança dentro do nosso coração é viva, irmão. É uma esperança viva e algo crescente, latente, que nos leva justamente, e a esperança é justamente aquilo que é o nosso olhar para o futuro, de coisas boas que cremos que vai nos acontecer, de algo que Deus nos prometeu, porque Ele prometeu, nós cremos. E ela é viva dentro de nós. Ele fala por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele fala para uma herança que jamais poderá perecer. Ou seja, irmão, aquilo que Deus está fazendo é permanente. Então tenha paciência. Ele fala: macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, guardada pelo próprio Deus, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. E é isso que nós precisamos entender. É no final, irmão. A perseverança e a continuidade se faz totalmente pertinente. No versículo 6 ele vai falar: nisso vocês exultam, ou seja, se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Mas está sendo provado, meu irmão, e por Deus é para ser aprovado. Só sai desse deserto aprovado. Recamanda, ramanda, so, randa, randa, raia, ricabanda, raia. Acalma. Olha, a gente é entristecido, ninguém gosta de passar pela provação. É o que Pedro está falando, não gosta, irmão. Mas tenha calma. E a evidência, versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ficará comprovado, irmão, quando for revelado. Ficará comprovado, será evidenciado. Tenha calma. Louve a Deus comigo igual Pedro. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao Pai. Glória seja dada ao eterno, imortal, aquele que luta e que peleja por nós e que não perece, e que produz em nós a eternidade, coisas que não se perdem com o tempo, alegrias que não podem ser roubadas pelo nosso inimigo, e histórias que serão contadas ao longo de eras. Então, meu irmão, permita-se passar pela provação, porque ela resulta em glória, resulta em amor. As pessoas verão novos convertidos. Olha, no versículo 25, a palavra diz: quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém. Então eu quero te falar, meu irmão, preciso ser bem sério com você aqui. Vou gastar um pouco do meu inglês. Look in my eyes. Olhe nos meus olhos. Olhe bem nos meus olhos mesmo. Missão dada, irmão. E é bastante sério. Eu quebrei o gelo, mas agora é bem sério. Missão dada é missão concluída. Não para não. Missão dada é missão concluída no reino. Missão dada é para vencer, é para partir para cima, ó. É para dentro, meu irmão. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O que está dizendo, irmão? Porta é um lugar de acesso. Está dizendo que é a igreja que vai entrar
no território do inimigo, irmão, e vai fazer uma bagunça. E tem sido ao contrário. A gente vê o inferno entrando dentro. Não. Dentro dos lugares aí onde o povo de Deus se reúne. Não. A missão é nossa, nós vamos lá resgatar. É resgate, irmão, salvação. Missão dada é missão concluída. Parta para cima. Vamos lá, valente guerreiro, valente guerreira. Vamos lá, firme e forte, sem esmorecer, continuando, cheio do poder de Deus. Receba o sopro do Espírito, irmão. Receba o sopro do Espírito. O sopro de coragem, que vai direto ao coração, incendiando para que nós venhamos, para que isso que Ele colocou dentro do teu coração incendeie a ponto de você não conseguir resistir. A única coisa que você vai querer é terminar. Vamos ler novamente? Quando quando Barnabé e Saulo terminaram. Eu quero repetir, terminaram sua missão em Jerusalém. Em Jerusalém, irmão. Tem uma missão em Jerusalém, tem uma missão no centro da vontade de Deus para a sua vida. Olha, não esmoreça a sua fé, não deixa não, por causa das tribulações. O inferno quer parar, mas Deus é maior. Maior é o que está com você. Olha, quero ilustrar, porque Paulo diz isso, irmão. Romanos 8, versículo 36. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Não é um dia ou outro, é todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Já venceu, irmão. Isso aí já é. E a categoria maior do que vencedor. Consegue entender? É um exército que não para. É um exército que avança. É um exército que cresce. É um exército que resgata. É um exército que liberta. É um exército que opera por meio do Espírito Santo de Deus, cheio de poderes, cheio da glória do Pai. Ramandaraya. Mas é mais que vencedor. Não é vencedor, não, é mais. É mais elevado. Mais alto. Mais alto. Mais alto. O que você pensou aí é mais alto. Olha, e a palavra fala: voltaram levando consigo João Marcos. Irmãos, aqui não fica bem claro se voltaram para Jerusalém, mas a questão aqui é bem clara naquilo que o Lucas, que é o autor dessa narrativa, tenta expressar. Eles partiram rumo a Antioquia, e aqui eles começam a missão deles com os gentios. Então, ainda não acabou, meu irmão. Uma missão conduz a outra. Uma experiência com Deus conduz a outra. E mesmo que eu costumo falar e falo para vocês que uma experiência, uma missão, algo que aconteceu, uma vitória que nós recebemos de Deus, nos dá bastante força para partir para outra. Por quê, meu irmão? Porque terá outras missões. Então ainda não acabou. Quando nós estivermos aqui, estaremos sim em missão. Verdadeiros missionários, missionárias do reino de Deus. Mas não se preocupe, porque em Romanos 8:18 diz que essa leve e momentânea tribulação que nós sofremos agora, essa leve e momentânea não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então o amanhã ele vai ser melhor. Vai ser, irmão. Tá passando por sofrimento agora, mas é porque tá na missão, crente. Tá na missão, irmão. Tem crente na missão. Rei Bandaraia. Agora saiba, e eu tenho a mesma convicção, e quero terminar com vocês dizendo que essa outra missão, por causa da missão que já enfrentamos, nós temos eu tenho a plena impressão, a leve impressão de que a missão será concluída. Filipenses 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la, até a vinda de Cristo Jesus. Que os irmãos possam ficar com essa mensagem como um encorajamento ao teu coração, ao teu sonho. Parta para dentro com tudo. O Cordeiro tem a recompensa pelo teu sacrifício. Ele tem um prêmio
para o teu sofrimento. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.